Segundo os dicionários, estrela é um astro que tem luz e calor próprio e que apresenta um brilho cintilante, nome comum aos astros luminosos que mantêm praticamente as mesmas posições relativas na esfera celeste e que, observados a olho nu, apresentam cintilação. Mas por trás disso, existem explicações mais científicas. Cada estrela é na verdade, uma violenta bola giratória de gás luminoso e quente. A quantidade de gás que uma estrela contém é muito importante, uma vez que influencia a gravidade, a temperatura, a pressão, a densidade e o tamanho da estrela. As estrelas nascem em grupos, a maior parte dos quais se divide, mas outras são mantidas juntas pela gravidade. O resto da vida de uma estrela depende da sua massa. Quanto mais massa, mais curta e tempestuosa é sua vida. Algumas são simplesmente tão enormes que explodem. Mas a maioria tem um tempo estável de vida, brilhando firmemente. Com a mudança de estações, novas estrelas aparecem, sendo 6.000 total visível durante o ano todo. As estrelas diferem muito em cor e brilho. Algumas são amarelas, outras vermelhas, mais frias, outras azuis, mais quentes. Algumas brilham intensamente, outras brilham pouco, a ponto de não enxergarmos da superfície terrestre. A vida de uma estrela. Todas as estrelas começam da mesma maneira. O espaço existente entre elas não é inteiramente vazio. Nuvens de poeira e gás hidrogênio flutuam aqui e ali, às vezes tão espessas que obscurecem nossa visão das estrelas. É por esse motivo que não podemos ver o centro da nossa galáxia, mas em alguns locais as nuvens começam a se condensar, ficando cada vez mais espessas. Isso acontece porque as partículas da nuvem são atraídas umas contra as outras pela sua própria gravidade. Conforme a nuvem se condensa, começa a esquentar. Durante um período de milhões de anos ela acaba por se transformar numa bola de gás hidrogênio. Essa bola se esquenta de tal maneira que atinge cerca de 1.100.000 graus Celsius e começam a ocorrer reações termonucleares, nas quais o hidrogênio começa a se transformar em hélio, com grande liberação de energia. A radiação resultante é intensa, o suficiente para impedir que a bola de gás continue a se contrair, e assim a estrela assume um tamanho estável. Ao mesmo tempo, passa a brilhar de maneira uniforme. Logo que começa a brilhar, a estrela inicia uma mudança lenta. A velocidade com que ela muda depende da rapidez do processo de produção de energia nuclear em seu interior. A velocidade desse processo, por sua vez, depende da massa da estrela. Quanto maior a massa da estrela, maior sua luminosidade e temperatura, e mais rápida é a sua mudança. Uma estrela muda porque sua reserva de hidrogênio decresce. O centro de uma estrela se contrai, e a temperatura e pressão no centro se elevam. Ao mesmo tempo, a temperatura da camada externa cai gradualmente. A estrela se expande muito e transforma-se numa gigante vermelha. Com o tempo, a gigante vermelha começa a perder material de sua superfície. A força da gravidade na estrela ultrapassa a pressão no seu interior, e a estrela começa a entrar em colapso, ou a desmoronar internamente. As estrelas grandes queimam a uma temperatura muito alta, consumindo rapidamente seu combustível, por isso vivem apenas alguns milhões de anos. Quando o combustível acaba, as estrelas tornam-se instáveis e desaparecem numa enorme explosão, transformando-se em supernovas. A estrela pode finalmente tornar-se uma anã branca, talvez o último estágio de uma estrela. O material que forma uma anã branca é tão compactado que a estrela pode ter apenas o tamanho da Terra ou menos. A estrela pode então esfriar lentamente ou contrair-se ainda mais. Se ela se contrair, ela pode tornar-se ou uma estrela de nêutrons ou uma estrela colapsada chamada buraco negro. Essas catástrofes não são frequentes, ocorrendo aproximadamente uma vez em cada século em nossa galáxia. Mas elas não passaram despercebidas, pois as estrelas que sofreram essas explosões tornam-se tão brilhantes que podem ser vistas durante o dia. Quando a estrela desprende suas camadas externas ou explode, lança elementos no espaço, sob a forma de gás e poeira. Esse gás e essa poeira podem eventualmente tornar-se parte de uma nuvem que os condensam numa nova estrela. Dessa forma, átomos dos vários elementos podem ser reciclados em todo o universo. Alguns dos átomos que constituem os nossos corpos e o nosso mundo podem ter nascido da morte de estrelas remotas.
Tipos de estrelas. Anã branca. Estrela pequena e quente, que se acredita assinalar o estágio final de evolução de uma estrela como o Sol. Uma anã branca é mais ou menos do tamanho da Terra, embora contenha tanta matéria quanto o Sol. Essa matéria compacta é tão densa que o dedal dela pesaria 1 tonelada ou mais. As anãs brancas são tão fracas que mesmo as mais próximas de nós, que giram em torno de Sirius e de Procyon, só são vistas com telescópio. Anã vermelha. Estrela fria e fraca, de massa menor que a do Sol. As anãs vermelhas são provavelmente as estrelas mais abundantes em nossa galáxia, embora seja difícil observá-las em virtude de seu brilho fraco. Mesmo as anãs vermelhas mais próximas, Próxima Centauri e a estrela de Barnard, são invisíveis sem telescópio. Binária eclipsante. Par de estrelas que giram em órbitas uma da outra. Assim, periodicamente uma delas passa em frente da outra para o observador na Terra. A primeira binária eclipsante descoberta foi Algol. Estrelas binárias, ou estrela dupla, par de estrelas que giram uma ao redor da outra. A maioria das binárias dá, a olho nu, a impressão de ser uma estrela simples. Algumas dessas estrelas estão tão próximas entre si que sua existência só pode ser deduzida a partir da análise espectroscópica da luz que emitem. Em algumas binárias uma estrela eclipsa periodicamente a outra. Estrela de nêutrons. Pequena estrela densa, que se acredita assinalar o ponto final da evolução de estrelas com massa maior que o Sol. Uma estrela de nêutrons tem diâmetro de apenas cerca de 15 km, embora contenha tanta matéria quanto nosso Sol. Essa matéria está comprimida de tal maneira que um dedal pesaria milhares de milhões de toneladas. Acredita-se que os pulsares, poderosas fontes de ondas de rádio, sejam estrela de nêutrons estrela variável, estrela cuja produção de luz apresenta variações. Algumas variam de tamanho, como as variáveis cefeidas. Outras são estrelas duplas próximas, que periodicamente se eclipsam. Em 1975, mais de 25.000 estrelas foram classificadas em nossa galáxia. E temos as gigantes vermelhas, estrelas maiores que o Sol e de temperatura mais baixa. Acredita-se que o estágio de gigante vermelha seja alcançado próximo ao fim do ciclo de existência de uma estrela, quando ela se expande por força da pressão da radiação produzida pelas reações termonucleares ocorridas em seu núcleo. O Sol deverá se transformar numa gigante vermelha semelhante a Arcturus, dentro de mais ou menos 5.000 milhões de anos. As estrelas que se tornam dezenas ou centenas de vezes maiores do que o Sol são chamadas supergigantes.